Amados irmãos e irmãs em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Que a voz no deserto, que clama por águas vivas, encontre eco em vossos corações sedentos. A leitura de hoje, que nos guiará em nossa reflexão, está em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Ouçamos com reverência a palavra do Senhor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Fechemos os olhos por um instante e permitamos que a cena bíblica se desenrole diante de nossa mente. É o clarear de um novo dia na Galileia. O burburinho da multidão, que horas antes cercava Jesus e seus discípulos, já se aquietou. O dia anterior havia sido de intensa atividade. Jesus, em Cafarnaum, a cidade base de seu ministério, havia pregado na sinagoga, curado um homem possesso por um espírito imundo, restaurado a saúde da sogra de Pedro e, ao pôr do sol, uma multidão se aglomerou à porta da casa, trazendo consigo enfermos endemoninhados, e ele os curou a todos. Imaginemos a exaustão física e mental após tamanha demanda. O corpo humano de Jesus, pleno em sua humanidade, sentia o peso de um dia assim. Naturalmente, buscar-se-ia o descanso merecido, o repouso profundo para o corpo cansado. Contudo, em meio à escuridão da madrugada, quando o mundo ainda dormia e o silêncio era o Senhor absoluto, Jesus fez uma escolha deliberada, um movimento intencional. Ele se levantou. Enquanto a escuridão da noite ainda envolvia a terra e a promessa do amanhecer era apenas um sopro distante, ele saiu. Dirigiu-se a um lugar deserto, um local de solidão e separação do burburinho humano. E ali, nesse santuário natural de quietude, ele orava. Este não foi um ato isolado, um momento esporádico na vida de Cristo. As Escrituras nos revelam que buscar lugares desertos para orar era um hábito, uma disciplina fundamental em sua jornada terrena. A oração matinal não era apenas uma prática, era uma revelação da prioridade absoluta de Jesus, a sua comunhão ininterrupta com o Pai. É sobre este poder, a força transformadora da oração de madrugada, que desejamos meditar hoje, buscando no exemplo do Mestre uma inspiração para nossas próprias vidas. O poder da oração de madrugada reside primeiramente em nos alinhar com a prioridade de Jesus. Ele, o Filho de Deus, que não precisava de ensinamento, de força ou de direção de fora, escolhia consistentemente começar seu dia buscando o Pai. Isso nos ensina que, se Jesus, em sua plenitude e poder divinos manifestos em sua humanidade, sentia a necessidade vital de reservar esse tempo precioso e solitário com Deus, quanto mais nós, seres frágeis e dependentes, precisamos dessa comunhão. A oração de madrugada é uma declaração de prioridade, um testemunho silencioso de que Deus ocupa o primeiro lugar em nosso coração, acima do sono, do cansaço e das muitas preocupações que aguardam o nascer do sol. Em segundo lugar, a madrugada oferece um ambiente de quietude incomparável. As distrações do dia ainda não se levantaram. O telefone não toca, os e-mails não chegam, o tráfego não rumoreja, as vozes do mundo estão silenciadas. É um tempo de clareza mental e espiritual, um vácuo de sons e imagens que permite à alma se concentrar exclusivamente na voz de Deus. Nesse silêncio, o véu entre o natural e o espiritual parece mais tênue. É nesse momento que a nossa mente, ainda não saturada pelas informações e exigências do dia, está mais receptiva à voz suave e mansa do Espírito Santo. A intimidade gerada nesse tempo é profunda, é um derramar da alma perante o Criador sem pressa, sem interrupção, sem a pressão de um relógio que nos empurra para a próxima tarefa. Pensemos na restauração e no reabastecimento que a oração de madrugada proporciona. Jesus, como homem, sentia as pressões, as exigências e o desgaste do ministério intenso. A oração de madrugada era seu oásis, sua fonte de força e renovação. Ele não agia por sua própria força. Ele ia ao Pai para receber a unção, a sabedoria e a direção para cada passo, cada palavra e cada milagre. Para nós, a madrugada é o momento de descarregar os fardos do dia anterior, de entregar as ansiedades do dia que se inicia e de receber a força divina para enfrentar cada desafio.
É o maná diário que sustenta nossa alma e espírito, preparando-nos para a jornada. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que buscaram o Senhor nas primeiras horas. O salmista Davi expressava essa sede: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E ainda, minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja em terra seca e sedenta, onde não há água. Jacó lutou com o anjo do Senhor até o amanhecer, e não o soltou até receber a bênção. Essa perseverança na madrugada pode nos lembrar que há batalhas espirituais que são vencidas na persistência silenciosa diante de Deus, antes que o dia comece. O profeta Isaías nos recorda: com minha alma anseio por ti de noite, sim, com meu espírito te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. A busca diligente e madrugadora de Deus nos prepara para compreender sua vontade e seus propósitos para a terra e para nossas vidas. Para nós hoje, levantar-se para orar de madrugada é um sacrifício, sim, um sacrifício de conforto e conveniência, mas é um sacrifício que gera bênçãos inestimáveis. É um teste de nossa verdadeira prioridade. Onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O que valorizamos mais? O sono prolongado ou a presença transformadora do Altíssimo? Começar o dia com Deus é uma declaração de dependência e fé, uma afirmação de que Ele é o Senhor de nosso tempo e de nossa existência. Muitas vezes, as respostas, a clareza e a direção que buscamos vêm nesse tempo de silêncio e comunhão profunda. Quebrantos, curas, libertações e direcionamentos estratégicos podem ser experimentados e recebidos quando nos humilhamos diante de Deus antes do nascer do sol. Não se trata de um legalismo, de uma regra rígida para a salvação ou para que Deus nos ouça. Deus ouve a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas há algo peculiarmente poderoso, um desvendar de véus, quando separamos intencionalmente o nosso melhor tempo, o tempo da quietude e da consagração, para buscarmos a sua face. É um convite à profundidade, a uma intimidade que transcende o ordinário e nos lança na extraordinária presença do Espírito Santo. Que o exemplo de Jesus nos inspire a cultivar essa disciplina, a buscar a Deus no silêncio da madrugada, a encontrar um lugar deserto em nosso lar ou em nosso coração onde possamos nos prostrar e orar. Que o poder da oração de madrugada se manifeste em sua vida, transformando suas prioridades, sua perspectiva e sua jornada com Deus. Oremos. Pai amado, Deus eterno e soberano, nós te agradecemos pelo privilégio da oração e, de forma especial, pelo exemplo de teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos mostrou o poder e a necessidade da oração de madrugada. Reconhecemos, Senhor, nossa fragilidade, nossa tendência a priorizar o conforto e a negligenciar o tempo precioso contigo. Pedimos perdão pelas vezes em que o sono e as distrações do mundo nos impediram de buscar tua face nas primeiras horas do dia. Desperta em nós, ó Pai, uma fome e uma sede insaciáveis pela tua presença. Concede-nos a disciplina, a força e a determinação para nos levantarmos, como Jesus, enquanto ainda está escuro, para irmos a um lugar deserto e ali derramarmos nossos corações diante de ti. Que a nossa madrugada se torne um altar de adoração, um santuário de comunhão e um campo de batalha espiritual, onde tua vontade seja buscada e tua glória manifestada. Que nesse tempo de quietude, possamos ouvir a tua voz de forma mais clara, receber a tua direção, ser renovados em nosso espírito e reabastecidos para os desafios que o dia nos trará. Que a oração de madrugada nos prepare, nos capacite e nos transforme, para que possamos viver cada dia em plena dependência de ti para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Amados, que a sua madrugada seja um altar, e o seu coração um deserto fértil para a voz de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Permaneçam firmes na fé, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.